O ar dentro da casinha de seu Adhemar era pesado, carregado com um cheiro de poeira antiga e solidão. Eu sentia o suor escorrer pela minha nuca, grudando os fios brancos de cabelo na pele enrugada. Minhas mãos, calejadas por uma vida inteira de trabalho pesado, tremiam um pouco enquanto eu tentava ajeitar o saco de feijão em cima da mesa de madeira rústica. Foi quando meu pé esquerdo, cansado e inchado dentro da sandália de couro gasta, enganchou na perna bamba de um banquinho velho, que eu não tinha visto no canto da cozinha. O mundo pareceu virar em câmera lenta. Meu corpo de 74 anos não tem mais o equilíbrio de antes, e eu desabei para o lado, tentando me amparar no fogão a lenha frio. Minha mão espalmada bateu contra algo oco. Uma caixa de madeira escura, escondida num vão entre o fogão e a parede de taipa, foi projetada para fora com o impacto. Ela caiu no chão de cimento queimado com um baque surdo, e a tampa, frouxa pelo tempo, se abriu. De dentro, um rio de papel amarelado se espalhou pelo piso. Envelopes. Dezenas, talvez centenas deles, de todos os tons de bege e amarelo que o tempo pode pintar. Fiquei ali, escorada no fogão, o coração martelando no peito, mais pelo susto da queda do que por qualquer outra coisa. Tentei me levantar, gemendo com a dor na anca, e meus olhos focaram no envelope que estava mais perto do meu pé. A caligrafia era elegante, um pouco tremida, feita com caneta tinteiro, e o nome escrito ali, no lugar do destinatário, fez o ar fugir dos meus pulmões. Para a minha eterna Mundinha. Mundinha. Era eu. Raimunda Nogueira de Assis, mas Mundinha para todos em Poço Redondo, desde que me entendo por gente. Peguei o envelope com os dedos trêmulos. O papel era frágil, quase se desfazendo. Quem me escreveria tantas cartas? Quem guardaria algo assim por tanto tempo? Minha mente, um redemoinho de confusão, não conseguia formar uma única resposta. Olhei para os outros envelopes espalhados, todos iguais, todos para mim. Foi nesse momento que ouvi o som do portão de madeira rangendo lá fora. Os passos lentos e arrastados de seu Adhemar se aproximando. O pânico me gelou a espinha. Eu estava na casa dele, tinha derrubado suas coisas, e agora estava bisbilhotando um segredo que, de alguma forma inexplicável, era também sobre mim. Ele entrou na cozinha, a respiração ofegante por carregar o botijão de gás, e parou na porta. Seus olhos, de um castanho claro e sempre tão gentis, se arregalaram. Primeiro, olharam para mim, ainda meio agachada e desajeitada. Depois, desceram para o chão, para o mar de cartas espalhadas aos meus pés. O rosto dele, normalmente sereno e sulcado por rugas de uma vida tranquila, perdeu toda a cor. Ele ficou branco como cera, os lábios entreabertos, e eu vi um medo em seus olhos que nunca tinha visto em homem nenhum. Um medo que não era de raiva, mas de pura e absoluta exposição. O silêncio que se instalou naquela cozinha minúscula foi mais pesado do que qualquer semente de angico. E naquele instante, olhando para o rosto apavorado daquele homem de 72 anos, eu soube, com uma certeza que me arrepiou a alma, que a minha vida, a vida pacata e previsível que eu conhecia, estava prestes a mudar para sempre. E assim como essa descoberta me pegou de surpresa, talvez a sua inscrição aqui no canal também possa te trazer histórias que mudam a forma como a gente vê o mundo. Fique comigo, porque o que vem a seguir, nem o sertão mais antigo ousaria contar. Meu nome é Raimunda Nogueira de Assis. Nasci e me criei aqui mesmo, em Poço Redondo, nesse cantinho de Sergipe onde o sol parece que tem um caso de amor e ódio com a terra. O sol queima, que racha o chão e castiga a gente, mas é também o sol que faz o mandacaru dar flor e que doura o milho na espiga. Tenho 74 anos, e cada ruga no meu rosto conta um pedaço de uma história que, até aquele dia na casa de seu Adhemar, eu achava que era só minha. Cresci numa casinha de taipa, com chão de terra batida que minha mãe varria todo dia com uma vassoura de palha, levantando uma poeirinha que dançava nos feixes de luz que entravam pelas frestas. Éramos 7 irmãos. Eu era a do meio. Aprendi cedo que a vida de mulher no sertão dos anos 50 era um caminho já traçado. Aprender a cozinhar, a costurar, a cuidar da casa e, principalmente, a servir um homem. Minha mãe, uma mulher forte de poucas palavras, dizia sempre: Mundinha, a gente nasce para carregar uma cruz. A sua vai ser o seu marido. Reze para que ela não seja pesada demais. A cruz que me deram, ou melhor, que eu aceitei, chamava-se Francisco.
Casei com 17 anos. Ele era caminhoneiro, um homem grande, de voz grossa e mãos pesadas. No começo, eu achava que o ciúme dele era cuidado, que a voz alta era só o jeito dele de ser. Demorei a entender que não era. Tivemos 2 filhos, João e Pedro, hoje 2 homens feitos, cada um com sua família lá pras bandas de Canindé. Eles foram a minha única alegria por muito tempo. Francisco não bebia muito, mas não precisava. A raiva dele era sóbria, fria. Eu aprendi a medir o humor dele pelo jeito que ele batia a porta do caminhão quando chegava de viagem. Aprendi a cozinhar o feijão do jeito exato que ele gostava, a passar as camisas sem deixar um único vinco, a baixar os olhos quando ele se zangava. As marcas que ele me deixou não eram só na alma. Às vezes, um braço roxo, um lábio cortado. Mas naquela época, nos anos 70, mulher que apanhava era porque deu motivo. A vizinhança ouvia os gritos. Mas no dia seguinte, todo mundo me dava bom dia como se nada tivesse acontecido. A gente aprendia a engolir o choro e a esconder as feridas. Quando Francisco morreu, há mais de 20 anos, num acidente de caminhão na estrada para Alagoas, eu senti um alívio tão grande que me deu vergonha. No velório, as pessoas me abraçavam e diziam "Força, Mundinha". E eu só conseguia pensar que, pela primeira vez em décadas, eu não precisava mais ter força. Eu só precisava respirar. Os anos que se seguiram foram de uma paz solitária. Meus filhos já estavam criados. Eu vivia da minha pequena aposentadoria e das faxinas que fazia na casa do doutor da cidade. Minha rotina era um ritual sagrado. Acordar antes do sol, cuidar das minhas galinhas, fazer meu café, ouvir a rádio e cuidar da minha casinha. Uma vida pequena, sem sobressaltos, sem alegrias estrondosas, mas também sem o medo constante que me acompanhou por tanto tempo. Eu tinha me acostumado com o silêncio, tinha feito as pazes com a solidão. Ela era minha companheira e não me machucava. Eu me sentia como a terra do sertão depois de uma longa estiagem, seca, rachada, mas resistente. À espera de nada, apenas vivendo um dia de cada vez, vendo o sol nascer e se pôr no horizonte vermelho de Poço Redondo. Eu achava que o capítulo do amor, da paixão ou de qualquer coisa parecida estava encerrado, trancado e a chave jogada fora. Eu era a viúva de Francisco, a mãe de João e Pedro, a faxineira, a Mundinha de pouca conversa. Era isso, e para mim bastava. Pelo menos era o que eu dizia a mim mesma, até um vizinho novo, um homem quieto de chapéu de palha e olhos tristes, se mudar para a casa ao lado. Um homem chamado Ademar. A casa ao lado da minha esteve vazia por quase 5 anos, desde que Dona Lourdes faleceu. As paredes, que um dia foram de um azul celeste alegre, desbotaram para um cinza melancólico. O mato tomou conta do pequeno quintal, e as janelas de madeira pareciam olhos fechados para o mundo. Eu já tinha me acostumado com o vazio, com o silêncio que vinha daquele lado. Até que, numa manhã de terça-feira, um caminhão de frete, velho e barulhento, parou na frente. Dele desceu um homem que eu nunca tinha visto. Ele era um pouco mais alto que eu, magro, com os ombros um pouco curvados, como se carregasse um peso que ninguém via. Usava um chapéu de palha de abas largas que escondia parte do seu rosto, mas eu pude ver os cabelos completamente brancos e a pele curtida pelo sol. Ele devia ter a minha idade, talvez um pouco menos. Passei o resto da manhã observando de longe, por trás da cortina de chita da minha cozinha. Ele descarregava os móveis com uma lentidão cuidadosa. Eram poucas coisas. Uma cama de ferro, uma mesa pequena com 2 cadeiras, um fogão, uma geladeira antiga e algumas caixas de papelão. Não havia barulho, não havia a agitação de uma família se mudando. Era só ele, movendo-se num silêncio quase reverente. No fim da tarde, eu estava no meu quintal, dando milho para as galinhas, quando ele apareceu no portãozinho de madeira que separava nossas propriedades. Ele tirou o chapéu e eu pude ver seu rosto direito pela primeira vez. Era um rosto gentil, com rugas profundas ao redor dos olhos castanhos e claros. Havia uma tristeza permanente naquele olhar, uma resignação que eu conhecia bem. "Boa tarde, senhora", ele disse, com uma voz mansa, um pouco rouca, com um sotaque que misturava o nosso com o de Alagoas. "Meu nome é Ademar, sou seu novo vizinho." "Boa tarde", respondi, secando as mãos no avental. "Sou Raimunda, mas pode me chamar de Mundinha. Seja bem-vindo." "Obrigado, dona Mundinha." Ele deu um pequeno sorriso, que não chegou a alcançar seus olhos.
Só queria me apresentar. Não quero incomodar. Incomodo nenhum. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Ele agradeceu com um aceno de cabeça, colocou o chapéu de volta e se virou para sua casa. E foi só. Nossa primeira conversa. Curta, formal, mas havia algo na maneira como ele me olhou, uma espécie de reconhecimento, que me deixou intrigada. Era como se ele já me conhecesse, mas isso era impossível. Eu nunca tinha saído de Poço Redondo por mais de um dia. Nos dias e semanas que se seguiram, a rotina dele se revelou tão silenciosa quanto a minha. Ele saía cedo para caminhar, voltava, cuidava do pequeno jardim que começou a renascer no quintal dele e passava a maior parte do tempo dentro de casa. Às vezes, eu o ouvia tossindo, uma tosse seca e persistente. Outras vezes, sentia o cheiro do café que ele passava, forte e amargo, exatamente como o meu. Nossas interações eram mínimas. Um bom dia, trocado por cima da cerca. Um aceno de cabeça quando nos cruzávamos na rua. Ele era um homem de poucas palavras. E eu, por costume e por natureza, também não era de muita conversa. Mas eu o observava. Observava a maneira como ele tratava as plantas, com uma delicadeza que contrastava com suas mãos grandes e nodosa. Observava como ele se sentava na varanda no fim da tarde, olhando para o nada, perdido em pensamentos. Uma vez, ele me ofereceu um cacho de bananas que colheu do pé que já estava na casa. Para a senhora, dona Mundinha. Nasceu bonito esse ano. Outra vez, o meu balde de água pesado demais escorregou das minhas mãos quando eu voltava do poço comunitário. Antes que eu pudesse reagir, ele estava ao meu lado, pegando o balde com uma facilidade surpreendente. Deixa que eu levo. Não é peso para a senhora. Eu agradeci, sem graça. Nenhum homem, desde que Francisco morreu, havia feito uma gentileza assim para mim. Era um gesto pequeno, banal, mas me tocou de uma forma estranha. Eu estava tão acostumada a fazer tudo sozinha, a ser forte porque não tinha outra opção, que a ajuda dele me pareceu algo extraordinário. Comecei a me sentir menos sozinha. A presença silenciosa dele do outro lado da cerca era reconfortante. Era como ter um guardião discreto, alguém que, mesmo sem palavras, parecia entender o meu silêncio. Eu não sabia nada sobre ele, de onde vinha, o que fazia, por que tinha vindo parar em Poço Redondo. Mas aos poucos, aquele vizinho misterioso e gentil começou a ocupar um pequeno espaço nos meus pensamentos, como uma planta teimosa que nasce numa fenda de rocha. O tempo no sertão tem um ritmo próprio. Os dias se arrastam sob o sol quente, e as semanas passam num piscar de olhos, marcadas apenas pela feira de sábado ou pela missa de domingo. E nesse ritmo lento, a minha relação com seu Adhemar foi se aprofundando, não em palavras, mas em gestos. Eram pequenas gentilezas que, para dois corações solitários como os nossos, valiam mais do que qualquer declaração. Numa manhã de junho, o vento frio que anuncia o São João soprou com força durante a noite e derrubou um pedaço da minha cerca de arame farpado. Eu acordei e vi o estrago. Uma das minhas galinhas mais curiosas, a carijó, já tinha aproveitado a brecha e estava ciscando animadamente no quintal dele. Suspirei, pensando no trabalho que teria para consertar aquilo sozinha. Enquanto eu procurava meu alicate velho e enferrujado, seu Adhemar apareceu na divisa dos terrenos. A noite foi de ventania, hein, dona Mundinha? Ele disse olhando para a cerca caída. Deixa que eu ajeito isso para a senhora. Tem um arame mais novo aí. Ah, não precisa se incomodar, seu Adhemar. Eu dou um jeito. Não é incômodo nenhum. É até bom para distrair a cabeça. Ele insistiu com aquele seu jeito manso. E eu não tive como recusar. Ele passou a manhã inteira trabalhando ali. Com uma paciência de artesão, esticou o arame, prendeu nas estacas e deixou a cerca mais firme do que era antes. Eu fiquei por perto, oferecendo um copo d'água, um café, mais para fazer companhia do que por qualquer outra coisa. Enquanto ele trabalhava, conversamos um pouco. Descobri que ele era viúvo há 3 anos, que sua esposa, Maria, tinha falecido de uma doença comprida e triste. Ele falou dela com um respeito e uma saudade que me apertaram o coração. Disse que tinha uma filha, casada, que morava em Maceió, mas que ele preferiu voltar para o sertão, para a terra onde nasceu. A cidade grande tem muito barulho. Aqui, pelo menos, a gente consegue ouvir os próprios pensamentos, ele disse, enquanto torcia um arame com o alicate. Naquela tarde, como forma de agradecimento, fiz um bolo de fubá com erva doce, do jeitinho que minha mãe me ensinou.
Levei um pedaço grande para ele, ainda morno, enrolado num pano de prato limpo. Ele abriu a porta e o cheiro de café fresco veio de dentro da casa dele. Mas que cheiro bom, dona Mundinha. A senhora não devia ter se incomodado. É só um agrado pelo conserto da cerca. O senhor merece. Ele pegou o prato com um cuidado que me chamou a atenção. Seus dedos roçaram nos meus por um segundo e eu senti um arrepio estranho. Uma sensação que eu não sentia há 50 anos. Foi rápido, quase imperceptível, mas foi o suficiente para me deixar sem graça. Desviei o olhar, agradeci mais uma vez e voltei para a minha casa com o coração um pouco mais acelerado. A partir daquele dia, a troca de favores e gentilezas se tornou nossa rotina. Se eu fazia cuscuz a mais, separava um prato para ele. Se ele colhia quiabo na sua pequena horta, deixava um punhado no meu portão. Quando a lâmpada da minha varanda queimou e eu não alcançava para trocar, ele apareceu com uma escada e resolveu o problema em 2 minutos. Eu comecei a reparar mais nele. No jeito que ele tirava o chapéu e passava a mão nos cabelos brancos quando estava pensativo. No som da sua tosse, que parecia piorar nos dias mais secos. Na maneira como seus olhos castanhos pareciam clarear um pouco quando ele sorria. Um sorriso raro e precioso. Minha solidão começou a mudar de cor. Já não era mais cinzenta e resignada. Havia um tom de expectativa nos meus dias. Eu me pegava esperando pelo bom dia dele por cima da cerca, pelo som dos seus passos no quintal ao lado. Era uma companhia que não exigia nada, não cobrava, não invadia. Apenas estava ali, presente e silenciosa. As vizinhas, claro, começaram a cochichar. Dona Elvira, a maior fofoqueira da rua, me parou um dia na volta da padaria. E esse vizinho novo, hein, Mundinha? Vocês estão de muito dedinho de prosa, tô vendo. É só boa vizinhança, Elvira. Coisa que parece que você não conhece. Respondi, mais ríspida do que pretendia. Mas a verdade é que nem eu mesma sabia definir o que estava acontecendo. Era amizade? Era só a conveniência de ter alguém por perto na velhice? Ou era outra coisa, uma sementinha de algo que eu nem lembrava mais como era, começando a brotar na terra seca do meu coração? Eu não tinha respostas. E pela primeira vez em muito tempo, eu tinha medo de encontrá-las. Aquele dia amanheceu diferente. O sol já nasceu com uma força impiedosa, prometendo um calor de rachar pedra. O céu estava de um azul tão claro que chegava a doer os olhos, sem uma única nuvem para dar um alívio. Era um daqueles dias em que o mormaço parece que entra pelos poros e deixa o corpo mole, a mente lenta. Eu tinha passado a noite em claro. Uma dor chata na junta do meu quadril, herança dos anos de trabalho pesado, não me deixou pregar o olho. Levantei-me mais cansada do que quando me deitei. Minha rotina matinal, que normalmente me dava um certo conforto, pareceu um esforço tremendo. Dar comida às galinhas, varrer a casa, preparar o café. Cada tarefa parecia pesar uma tonelada. Por volta das 10 da manhã, fui ao pequeno armazém do seu Zé, no fim da rua, para comprar 1 quilo de feijão e um pouco de farinha. O caminho, que eu fazia todos os dias, pareceu mais longo. O sol batia forte na minha cabeça, e eu me arrependi de não ter levado o meu chapéu de palha. Quando voltei, carregando a sacola de compras, vi seu Ademar na varanda dele. Ele estava sentado numa cadeira de balanço, mas não se balançava. Estava parado, com o chapéu na mão, o rosto mais pálido que o normal. Tá tudo bem, seu Ademar? Perguntei, parando no meu portão. O senhor tá com uma cara. Ele demorou um pouco para responder, como se estivesse buscando as palavras. É só uma tontura, dona Mundinha. A pressão deve ter baixado com esse calor. Já passa. Mas eu vi que era mais que isso. Havia uma fragilidade nele naquele momento que eu nunca tinha percebido. Ele tentou se levantar e suas pernas fraquejaram. Ele se apoiou na parede, a respiração curta e ofegante. Foi nesse momento que o instinto falou mais alto que qualquer convenção ou vergonha. Deixei minha sacola no chão e entrei no quintal dele. O senhor precisa de ajuda. Venha, vou levar o senhor para dentro. Passei o braço dele por cima dos meus ombros. Ele era magro, mas ainda assim pesava. Senti o calor do corpo dele contra o meu, o cheiro de suor e de terra. Ele se desculpava a cada passo, a voz fraca. Me perdoe o incômodo, dona Mundinha. Eu não queria... Deixe de besteira, homem. Vizinho é para essas coisas. Levei-o até a cozinha, que era o cômodo mais fresco da casa, e o ajudei a se sentar numa cadeira. A casa dele era extremamente simples e arrumada. Chão varrido, louça limpa no escorredor, tudo no seu devido lugar.
Havia uma fotografia desbotada em cima da geladeira. Ele, bem mais novo, ao lado de uma mulher sorridente. Devia ser a falecida esposa. "O senhor comeu alguma coisa hoje?" perguntei. Ele balançou a cabeça negativamente. Acordei sem fome. Fui até a geladeira dele e peguei um copo com água. Dei para ele beber. Enquanto ele bebia, em pequenos goles, meus olhos varreram a cozinha. Foi então que vi o que ele tinha comprado. Em cima da mesa, 2 sacolas de supermercado, uma delas cheia de latas de conserva, pacotes de macarrão e arroz. A outra tinha um botijão de gás pequeno ao lado. Ele tinha ido à cidade, provavelmente de ônibus, e carregado todo aquele peso debaixo daquele sol escaldante. Por isso estava passando mal. "O senhor não tem juízo, seu Ademar? Carregar esse peso todo nesse calor? Podia ter me pedido ajuda, ou esperado o sol baixar." "Eu não queria incomodar", ele repetiu, a voz ainda fraca. Senti uma onda de compaixão misturada com uma certa irritação. A teimosia dos homens velhos, tão parecida com a minha. "Pois agora já incomodou", falei, tentando soar mais brava do que eu estava. "Fique aí sentado. Vou guardar essas compras para o senhor." Comecei a tirar as coisas das sacolas. Pacote de café, açúcar, fubá, um vidro de azeitonas. Era uma compra para um mês inteiro. Fui arrumando tudo no pequeno armário de madeira. Foi quando peguei o saco de feijão, o mais pesado de todos. A dor no meu quadril deu uma pontada forte, e meu corpo, já cansado, protestou. Eu me desequilibrei, e foi nesse exato momento, nesse tropeço idiota e banal, que o destino, ou o acaso, decidiu me mostrar o que estava escondido bem debaixo dos meus olhos. O meu pé enganchou no banquinho. O meu corpo caiu para o lado. A minha mão bateu na caixa. E o segredo de uma vida inteira se espalhou pelo chão daquela cozinha silenciosa. O baque da caixa de madeira no chão de cimento ecoou na cozinha silenciosa. Um som seco e definitivo. E o silêncio que se seguiu foi ainda mais alto. Eu estava ali, no chão, apoiada de um jeito desajeitado no fogão a lenha. E ele estava na porta, pálido, com os olhos fixos no mar de envelopes amarelados a meus pés. O botijão de gás que ele tinha acabado de trazer da rua parecia ter sido esquecido ao seu lado. O tempo pareceu congelar. Cada segundo se esticava, denso e pesado. Eu conseguia ouvir o zumbido de uma mosca perto da janela, o som da minha própria respiração ofegante, o martelar do meu coração contra as costelas. O rosto de Ademar era uma máscara de pânico. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Era como se o maior medo de sua vida tivesse acabado de se materializar bem na sua frente. Eu, por minha vez, estava paralisada pela confusão. Para a minha eterna mundinha. A frase se repetia na minha cabeça. Quem era o homem que tinha escrito aquilo? Por que Ademar, meu vizinho quieto e reservado, guardava cartas endereçadas a mim? Minha mente buscava respostas, mas só encontrava um vazio. Lentamente, como se seus joelhos tivessem virado gelatina, ele deu um passo para dentro da cozinha, depois outro. Seus olhos não desgrudavam das cartas, como se ele esperasse que elas fossem se recolher sozinhas para dentro da caixa, desfazendo o que tinha acontecido. Ele se agachou, as juntas estalando, e sua mão tremeu ao tocar o primeiro envelope. Ele começou. A voz era um sussurro rouco, quase inaudível. "Eu não queria que a senhora soubesse... Não desse jeito." "Soubesse o quê?" Eu quis gritar. "Que segredo é esse que você escondeu por tanto tempo?" Mas as palavras não saíram. Minha garganta estava seca, fechada por um nó de espanto. Ele olhou para mim, e naquele olhar eu vi uma vida inteira de sentimentos contidos. Vi vergonha, vi medo, mas vi também uma tristeza tão profunda, tão antiga, que me atingiu como um soco no estômago. Aquilo não era um segredo qualquer. Aquilo era a alma dele, exposta no chão sujo da cozinha. Com um esforço visível, ele se levantou, trazendo consigo um punhado de cartas. Ele as segurava com uma força desproporcional, como se temesse que o vento as levasse embora. Ele caminhou até a mesa, depositou as cartas com um cuidado quase sagrado e se sentou, cobrindo o rosto com as mãos. Seus ombros tremiam. Eu me levantei, a dor no quadril esquecida. Minhas pernas pareciam feitas de algodão. Aproximei-me da mesa, hesitante. O que eu deveria fazer? Ir embora e fingir que nada aconteceu? Exigir uma explicação? O meu instinto, o mesmo que me fez entrar na casa dele para ajudá-lo, me disse para ficar. Peguei o envelope que ainda estava na minha mão, aquele que eu tinha lido o destinatário. A caligrafia era bonita,
Mas o que me chamou a atenção foi a ausência de selo, de carimbo dos correios. Aquelas cartas nunca tinham sido enviadas. Elas foram escritas e guardadas, por anos, décadas, a julgar pelo estado do papel. Seu Adhemar, minha voz saiu falha. O que é isso? Ele tirou as mãos do rosto. Seus olhos estavam vermelhos, úmidos. Ele não chorava, mas era como se todas as lágrimas de uma vida estivessem presas ali, naqueles olhos castanhos. São minhas, ele disse com dificuldade. Eu as escrevi. Minha mente deu um nó. Para mim? Mas por quê? Eu nem conhecia o senhor. Ele engoliu em seco. Olhou para as cartas em cima da mesa e, com o dedo trêmulo, empurrou uma delas na minha direção. Era uma das mais amareladas. Leia, ele pediu, a voz baixa. Por favor, talvez a senhora entenda. O ar estava rarefeito. A cozinha pequena parecia ter encolhido ainda mais. Segurei o envelope. Minhas mãos, que já enfrentaram de tudo nessa vida, tremiam como as de uma menina. Com o coração aos pulos, eu abri a aba delicada do envelope e tirei a folha de papel dobrada de dentro. E comecei a ler a primeira página do Segredo de Adhemar. O papel em minhas mãos era fino e quebradiço, com as bordas gastas pelo tempo. A tinta da caneta, que um dia fora preta ou azul escura, agora era de um tom sépia, desbotado. Desdobrei a folha com um cuidado que eu não sabia que tinha, com medo de que ela se transformasse em pó entre meus dedos. A data no topo da página me fez prender a respiração. 12 de maio de 1974. 47 anos atrás. Eu tinha 27 anos. Já era casada com Francisco há 10. João, meu filho mais velho, tinha acabado de fazer 9 anos. E Pedro tinha 7. Eu era uma mulher jovem, mas já me sentia velha. A alegria da juventude tinha sido moída pela rotina dura e pelo temperamento de Francisco. Naquela época, eu vivia num estado de alerta constante, tentando evitar as tempestades que se formavam dentro da minha própria casa. Com o coração batendo descompassado, comecei a ler. A caligrafia, embora um pouco diferente da atual, era inconfundivelmente a de Adhemar. Minha querida Mundinha, escrevo esta carta sabendo que ela nunca chegará às suas mãos. Talvez seja melhor assim. As palavras, quando escritas, perdem a covardia que as prende na garganta. E eu sou um covarde. Vi você hoje na feira. Você usava um vestido de chita azul, com pequenas flores brancas. Seu cabelo estava preso num coque, mas alguns cachos teimosos escapavam e dançavam com o vento. Você sorriu para o vendedor de laranjas, e o seu sorriso iluminou a manhã inteira. Eu estava do outro lado da rua, escondido atrás da banca de farinha, e senti meu coração dar um solavanco, como um cabrito assustado. Você não me vê, eu sei. Para você, eu sou apenas o filho do seu Joaquim, o rapaz magro e quieto que mora na rua de baixo. O que você veria em mim? Não tenho a bravura dos outros homens. Não tenho a voz forte. Não tenho nada a oferecer além de um coração que insiste em bater mais forte toda vez que você passa. Sei que você é uma mulher casada, uma mulher direita, e eu respeito isso mais do que a minha própria vida. Mas me permita, apenas aqui, neste papel que será meu único confidente, dizer o que eu não tenho coragem de dizer em voz alta. Eu me encantei por você desde a primeira vez que a vi, ainda moça, voltando do rio com a lata d'água na cabeça. Havia uma força no seu andar, uma dignidade no seu olhar, que me prenderam de um jeito que eu não sei explicar. Hoje, na feira, vi seu marido chegar. Ele a pegou pelo braço com força, e o sorriso desapareceu do seu rosto. Eu vi. Vi a sombra que passou pelos seus olhos antes de você baixar a cabeça e segui-lo. E o meu coração, que antes saltitava de alegria, se encheu de uma raiva impotente, uma vontade de correr até lá, de dizer a ele para tratá-la com a delicadeza que uma flor como você merece. Mas eu não fiz nada. Sou um covarde, como eu disse. Então, guardo tudo aqui, neste papel. O seu sorriso, o seu vestido azul, a minha admiração silenciosa e a minha raiva inútil. Rezo todas as noites para que você seja feliz, para que a vida lhe seja mais gentil do que me parece ser. E peço a Deus que me perdoe por amar uma mulher que nunca poderá ser minha. Seu, em silêncio. A. Terminei de ler e o papel tremia em minhas mãos. Levantei os olhos para Adhemar. Ele continuava sentado, a cabeça baixa, esperando o meu julgamento. As palavras da carta ecoavam na minha cabeça. O vestido azul, eu me lembrava daquele vestido.
Minha mãe que tinha costurado para mim. A feira. A minha vida inteira se passou indo àquela feira. E Francisco, a lembrança do seu aperto no meu braço, da sua rispidez em público, era uma cicatriz que nunca tinha desaparecido. Aquele rapaz magro e quieto. A imagem começou a se formar na minha memória, embaçada, coberta por décadas de poeira. O filho do seu Joaquim. Sim, eu me lembrava vagamente. Um rapaz que sempre estava por perto, mas nunca falava, que baixava os olhos quando eu passava. Você... Comecei, a voz embargada. Você era o rapaz... Eu era. Ele confirmou, sem levantar a cabeça. Ele esteve lá o tempo todo, vendo, observando. E eu nunca soube. Eu, que me sentia a mulher mais invisível do mundo, era observada por um par de olhos que via além da minha casca. Ele via o meu sorriso, mas também via a minha dor. Uma onda de emoções contraditórias me invadiu. Senti uma pontada de raiva. Por que ele nunca disse nada? Por que se escondeu atrás de cartas que nunca enviou? Mas a raiva foi rapidamente sufocada por uma onda de tristeza avassaladora. Tristeza por ele, pelo amor silencioso que ele carregou por tanto tempo. E tristeza por mim, pela moça do vestido azul que nunca soube que era admirada, que nunca soube que outra vida, talvez mais gentil, poderia ter sido possível. A cozinha ficou em silêncio novamente, mas agora era um silêncio diferente. Não era mais um silêncio de choque, mas de revelação. O segredo de Ademar não era mais só dele. Agora, ele pesava sobre nós dois. As palavras daquela carta antiga funcionaram como uma chave, abrindo uma porta trancada na minha memória. Uma porta que eu nem sabia que existia, coberta por teias de aranha e pela poeira dos anos. A imagem do filho do seu Joaquim começou a ganhar contornos, a sair da névoa do passado. Fechei os olhos e, por um instante, eu não era mais Mundinha, a viúva de 74 anos, na cozinha do seu vizinho. Eu era Mundinha, a noiva de 17 anos, em 1966. Poço Redondo era menor naquela época, as ruas eram todas de terra, e a vida girava em torno da igreja e da feira. Eu estava prometida a Francisco. Ele era mais velho, já tinha seu próprio caminhão, era visto como um bom partido. Minha família estava feliz. Eu, para ser sincera, sentia mais medo do que felicidade. Francisco era intenso, possessivo. Se um rapaz olhasse para mim por mais de 2 segundos, ele fechava a cara e depois descontava em mim com palavras duras. Tá se mostrando, é? Gosta de ser olhada? Eu aprendi a andar de cabeça baixa, a não sorrir para ninguém. E foi nesse tempo, nesse período de medo e incerteza antes do casamento, que eu comecei a notar a presença dele. Ademar. Ele era um rapaz de uns 19 anos, magro, de ombros caídos e um olhar que parecia sempre perdido no horizonte. Ele não andava com os outros rapazes da sua idade, não jogava bola no campinho, não ia para as festas. Ele era uma sombra. Eu o via quando ia buscar água no poço. Ele estava sempre por ali, consertando uma cerca ou apenas sentado debaixo de uma árvore de juazeiro, com um livro nas mãos. Nossos olhares se cruzavam por uma fração de segundo, e ele desviava o seu imediatamente, o rosto corando. Eu achava que era apenas timidez. Lembro-me de um dia em particular, umas 2 semanas antes do meu casamento. Eu voltava da casa da minha madrinha, que estava me ajudando com o enxoval. A tardinha caía, pintando o céu de laranja e roxo. Eu andava apressada, pois Francisco não gostava que eu ficasse na rua depois que o sol começava a se pôr. Ademar apareceu na minha frente, na esquina da minha rua. Parecia ter brotado do chão. Ele estava mais pálido que o normal e segurava um pedaço de papel dobrado nas mãos. Um papel branco, pequeno. Suas mãos tremiam tanto que o papel tremia junto. Mundinha, ele disse, a voz tão baixa que quase foi levada pelo vento. Eu queria te entregar isso. Eu parei, surpresa. Ninguém nunca tinha me chamado pelo nome com tanta suavidade. Ele estendeu a mão com o papel. Eu hesitei. Pegar um bilhete de outro rapaz às vésperas do meu casamento? Francisco me mataria se soubesse. Mas havia um desespero tão grande nos olhos dele, uma súplica tão silenciosa, que minha mão começou a se mover na direção da dele. Foi quando ouvi o barulho do motor do caminhão de Francisco. Ele estava chegando. O pânico me tomou. Ademar também ouviu. Ele tentou guardar o papel no bolso às pressas, mas era tarde demais. Francisco parou o caminhão bruscamente, levantando uma nuvem de poeira. Saltou da cabine, o rosto vermelho de raiva. Ele não disse uma palavra para mim. Foi direto para Ademar, que era bem menor e mais franzino que ele.
O que você quer com a minha noiva, seu moleque? Francisco rosnou, a voz como um trovão. Nada, seu Francisco. Eu só... Francisco não o deixou terminar. Deu um empurrão forte no peito de Ademar, que se desequilibrou e caiu sentado no chão. O papel voou da sua mão e pousou na poeira. Fique longe dela! Tá me ouvindo? Se eu te ver perto dela de novo, eu quebro a sua cara. Eu fiquei paralisada, o terror me pregando no lugar. Francisco me agarrou pelo braço, o mesmo aperto que Ademar descreveu na carta, e me arrastou para casa. Vagabunda, dando confiança para qualquer um, ele sibilava no meu ouvido. Eu nunca mais vi aquele pedaço de papel. E depois daquele dia, Ademar sumiu. Ouvi dizer que a família dele tinha se mudado para Alagoas. E eu, mergulhada nos meus próprios problemas, na minha própria prisão, enterrei aquela memória. Enterrei o rosto assustado de Ademar, o papel na poeira, a humilhação. Era mais fácil esquecer. Abri os olhos. Eu estava de volta à cozinha de Ademar. A memória, tão viva e dolorosa, me deixou sem ar. Olhei para a pilha de cartas na mesa. Eram todas como aquele primeiro bilhete que eu nunca cheguei a ler. Eram as palavras que ele não conseguiu me dizer. As palavras que Francisco o impediu de entregar. Aquele dia, sussurrei, a garganta apertada. Aquele dia na rua, o papel que você tentou me dar era uma carta? Ademar finalmente levantou a cabeça. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto enrugado e se perdeu na barba por fazer. Era a primeira, ele disse, com a voz quebrada. Foi depois daquele dia que eu comecei a escrever as outras, para não enlouquecer. E então eu entendi. A caixa não guardava apenas cartas. Guardava a vida que nos foi roubada. A minha e a dele. O peso daquela revelação se assentou sobre nós. A pequena cozinha parecia ter ficado sem ar. Ademar, com o rosto marcado pela dor da lembrança, parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Eu me sentei na outra cadeira da mesa, minhas pernas finalmente cedendo. Precisava ouvir o resto. Precisava entender como aquele rapaz tímido e assustado se tornou o homem sentado à minha frente, o guardião de um segredo de quase meio século. Conte-me, Ademar. Pedi, a voz suave, quase um sussurro. Conte-me a sua história. Ele respirou fundo, como um mergulhador prestes a voltar para as profundezas. Passou as costas da mão no rosto, secando o vestígio da lágrima, e começou a falar. Sua voz era baixa, monótona no início, como se ele estivesse lendo um relatório de algo que aconteceu com outra pessoa, em outra vida. Eu nasci aqui, Mundinha, na mesma rua que você, só que mais para baixo, perto do riacho. Minha família era muito pobre, mais pobre que a sua. Meu pai trabalhava na roça dos outros, e minha mãe lavava roupa para fora. Eu era o filho mais velho, tímido, doente, vivia com uma tosse que não me largava. Os outros meninos me chamavam de tuberculoso, zombavam de mim. Então eu aprendi a ficar no meu canto, a observar o mundo de longe. E foi de longe que eu comecei a observar você. Ele fez uma pausa, os olhos fixos num ponto da parede, como se o filme do passado estivesse sendo projetado ali. Você era diferente das outras moças. Elas riam alto, corriam, viviam de cochichos e segredinhos. Você era mais quieta. Havia uma seriedade no seu olhar, mesmo quando você era quase uma menina. Eu via você carregar os baldes de água, ajudar sua mãe com os irmãos mais novos. Você tinha uma força que me fascinava, e um sorriso. Ah, Mundinha, quando você sorria, era como se o sol decidisse brilhar um pouco mais forte só naquele pedaço de chão onde você estava. Eu corei. Aos 74 anos eu corei como uma menina. Ouvir aquilo, depois de uma vida inteira sendo chamada de inútil, de feia, de burra por Francisco, era como receber água fresca depois de uma longa caminhada no deserto. Eu nunca tive coragem de me aproximar. Ele continuou. O que um rapaz como eu, sem eira nem beira, ia dizer para a moça mais bonita de Poço Redondo? Então eu me contentava em olhar e em sonhar. Eu sonhava que um dia teria coragem, que chegaria em você e diria qualquer coisa. Um bom dia que fosse. Mas a coragem nunca vinha. E então apareceu o Francisco. Ele era tudo o que eu não era. Forte, falante, tinha um caminhão, dinheiro no bolso. Ele andava como se fosse o dono do mundo. E ele te escolheu. Eu vi o jeito que ele te olhava. Não era com admiração. Era com posse. Como se você fosse um objeto bonito que ele queria ter na estante. E aquilo me matava por dentro. Mas quem era eu para dizer alguma coisa?
Quando soube que vocês iam se casar, eu senti que o mundo tinha acabado. Eu precisava fazer alguma coisa. Precisava que você soubesse, pelo menos uma vez, que alguém te via de verdade. Passei uma noite inteira acordado, rasgando papel, tentando escrever. O resultado foi aquele bilhete ridículo que eu tentei te entregar. Ele olhou para as próprias mãos, grandes e calejadas, que repousavam sobre a mesa. Aquele dia, o empurrão do Francisco doeu, a queda doeu, mas o que mais doeu foi a humilhação e o olhar de medo nos seus olhos. Eu percebi ali que eu não podia fazer nada. Eu era fraco. Tentar me aproximar de você só lhe traria mais problemas, mais sofrimento. Eu seria só mais um motivo para ele brigar com você. Poucos dias depois, meu pai conseguiu um emprego numa usina em Alagoas. Fomos embora. Para mim, foi um alívio. Eu não suportaria viver na mesma cidade. Ver você todos os dias, casada com ele, e não poder fazer nada. Eu precisava ir embora para sobreviver, mas ir embora não significava esquecer. Pelo contrário, a distância só fez a sua imagem ficar mais forte na minha cabeça. Foi aí que eu escrevi a segunda carta, e a terceira, e a quarta. Virou um hábito. Era a minha conversa com você. Eu contava como tinha sido meu dia, falava das minhas saudades de Poço Redondo, dos meus medos. Eu escrevia tudo o que eu gostaria de te dizer se pudesse. As cartas se tornaram o meu diário, o meu confessionário. E a caixa se tornou o meu tesouro, o lugar onde eu guardava o único amor que eu senti de verdade na vida. Ele parou de falar. O silêncio voltou, mas agora preenchido pela sua história. Uma história de amor, de covardia, de renúncia. Uma história que tinha acontecido em paralelo à minha, sem que eu jamais desconfiasse. Eu olhava para aquele homem e não via mais apenas o meu vizinho gentil. Eu via o rapaz tímido, o jovem apaixonado, o homem que carregou um amor platônico como uma penitência por uma vida inteira. E meu coração doía por ele, e por mim, por nós dois. A confissão de Adhemar pairava no ar, densa e carregada de anos de silêncio. Eu precisava entender o resto. A vida dele, longe de mim, longe de Poço Redondo. Como um homem que nutria um amor tão profundo por uma mulher se casa com outra. Como ele viveu uma vida inteira com esse segredo no peito. E a sua esposa, Adhemar? Perguntei, a voz baixa, com medo de que a pergunta fosse uma invasão. A Maria? Ele suspirou, um som longo e cansado. Seus olhos, que antes estavam perdidos no passado, focaram nos meus. Havia uma honestidade neles que me desarmou. Maria foi uma mulher boa, Mundinha. A melhor que Deus poderia ter colocado no meu caminho. Eu a conheci em Alagoas, uns 3 anos depois que saí daqui. Ela era enfermeira. Cuidou de mim quando tive uma pneumonia forte. Ela era gentil, paciente, e via em mim qualidades que nem eu sabia que tinha. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Eu nunca menti para ela. Antes de a gente se casar, eu me sentei com ela e contei. Contei que havia uma mulher no meu passado que eu nunca tinha esquecido. Eu não disse seu nome, não dei detalhes. Apenas disse que uma parte do meu coração sempre pertenceria a essa lembrança. Eu precisava ser honesto. Maria merecia a verdade. Fiquei impressionada com a coragem dele. A coragem que lhe faltou na juventude, ele a encontrou para ser honesto com a mulher que queria construir uma vida ao seu lado. E o que ela disse? Perguntei curiosa. Adhemar deu um sorriso triste, o primeiro que vi naquela tarde. Ela me olhou com aqueles olhos grandes e disse: Adhemar, todo mundo tem um fantasma. Eu não vou brigar com o seu. Eu só peço que, na vida que a gente vai ter juntos, você me dê o seu presente. O seu passado eu não posso mudar. E eu prometi a ela que faria isso. E eu cumpri, Mundinha. Eu fui um bom marido para Maria. Eu a amei, do meu jeito. Um amor diferente. Um amor que se constrói com o tempo, com a convivência, com o respeito. Tivemos uma filha, a nossa Lúcia, que é a luz dos meus olhos. Tivemos uma vida boa, tranquila. Mas, todas as noites antes de dormir, eu pensava em você. Eu me perguntava se você estava bem, se era feliz. As cartas, eu nunca parei de escrevê-las. Elas mudaram, claro. Não eram mais as cartas de um jovem apaixonado. Eram as cartas de um homem de família, que contava as pequenas alegrias e as tristezas do dia a dia. Eu escrevia sobre o primeiro dente da Lúcia, sobre a promoção que recebi no trabalho, sobre a doença da Maria. Era como se você fosse uma amiga distante, uma irmã, a quem eu confiava tudo. Escrever para você
Era a minha forma de não me perder de mim mesmo, daquele rapaz que um dia sonhou em te entregar um bilhete numa esquina empoeirada. Ele se levantou e foi até a pia. Bebeu um copo d'água. Suas costas, curvadas sob o peso da idade e das meméricas, pareciam tão frágeis. Quando Maria adoeceu, foi um tempo muito difícil. Ela definhou aos poucos, e eu cuidei dela até o último suspiro. Nos nossos últimos dias juntos, ela segurou a minha mão e disse: Ademar, você foi um bom homem para mim. Agora que eu estou indo, você está livre para procurar o seu fantasma. Vá atrás da sua paz. Aquelas palavras me atingiram como pedras. A generosidade daquela mulher, a sua compreensão, era algo de outro mundo. Depois que ela se foi, eu me senti perdido. A casa ficou grande demais, silenciosa demais. Minha filha, Lúcia, queria que eu fosse morar com ela em Maceió, mas eu não quis. Eu sabia o que eu precisava fazer. Eu precisava voltar. Voltar para Poço Redondo. Não era para te procurar, Mundinha. Eu juro. Eu já sou um homem velho, doente. Eu só queria morrer na terra onde eu nasci. E talvez, no fundo, eu só queria estar perto de você, mesmo que você nunca soubesse. Eu achava que ia levar o meu segredo para o túmulo. Ele se virou e olhou para mim, os olhos cheios de uma sinceridade que cortava a alma. Eu nunca planejei isso. Nunca planejei te pedir ajuda. Nunca planejei que você tropeçasse e achasse a caixa. Isso foi coisa do destino. Ou de Deus, eu não sei. Mas agora você sabe. A história estava completa. Da primeira carta trêmula à última confissão rouca. E ali, naquela cozinha modesta, sob a luz amarelada da tarde que morria, eu entendi a dimensão daquele amor. Não era uma paixão de novela. Era algo mais profundo, mais resistente. Era uma pequena chama que Ademar manteve acesa no meio de todas as tempestades da vida, por quase 50 anos. E agora, o brilho daquela chama iluminava a minha própria escuridão, me forçando a olhar para o meu passado, para as minhas escolhas e para a mulher que eu tinha me tornado. A revelação tinha sido feita. O segredo estava sobre a mesa, e a pergunta que pairava no ar era: o que faríamos com ele? Eu saí da casa de Ademar como quem sai de um sonho. O mundo lá fora parecia o mesmo. O sol se pondo, as galinhas ciscando, o cheiro de terra molhada de um vizinho que aguava as plantas. Mas dentro de mim, tudo estava revirado. Minha cabeça era um turbilhão de imagens e sentimentos. O rapaz tímido, o empurrão de Francisco, o vestido azul, o rosto triste de Ademar, a bondade de sua falecida esposa. Tudo se misturava numa confusão que me deixava tonta. Entrei na minha casinha, que por tantos anos foi meu refúgio, meu porto seguro. Mas naquele fim de tarde, as paredes pareceram me sufocar. Tudo ali dentro falava da vida que eu vivi. Os porta-retratos com as fotos dos meus filhos, a cadeira de balanço onde Francisco costumava sentar, o cheiro de café e solidão que impregnava o ar. Era a minha vida. Uma vida que, até poucas horas atrás, eu aceitava como a única possível. Agora, ela me parecia incompleta, como um livro com um capítulo arrancado. Fui até o pequeno espelho pendurado na parede da sala. Era um espelho antigo, com manchas escuras nas bordas. Encarei meu reflexo. Vi uma mulher de 74 anos, com cabelos brancos e ralos, a pele do rosto e do pescoço flácida e manchada pelo sol. Vi os sulcos profundos ao redor da boca, marcas de anos de preocupação e de sorrisos não dados. Vi os olhos, cansados, que já tinham visto mais tristeza do que alegria. Essa era a Raimunda. Essa era a Mundinha. Mas quem era a Mundinha das cartas de Ademar? A moça do sorriso que iluminava a feira. A mulher forte que ele admirava de longe. Tentei buscar essa mulher no meu reflexo, mas não a encontrei. Francisco, com sua rispidez, seu controle, sua violência silenciosa, tinha apagado essa mulher. Ele a substituiu por uma versão medrosa, submissa, uma mulher que aprendeu a se anular para sobreviver. Uma raiva surda começou a borbulhar dentro de mim. Uma raiva de Francisco, por ter me roubado a juventude e a alegria. Uma raiva de mim mesma, por ter permitido, por ter me conformado, por ter acreditado que eu não merecia mais do que aquilo. E uma raiva de Ademar. Sim, uma pontinha de raiva. Por que ele não teve mais coragem? Por que ele não lutou? Por que ele se contentou em escrever cartas secretas em vez de enfrentar o mundo por mim? Mas a raiva era como fogo de palha. Queimou rápido e se foi, deixando para trás apenas a cinza da tristeza. O que adiantava ter raiva agora? Francisco estava morto.
O passado não podia ser reescrito. E Ademar fez o que pôde, com a coragem que tinha na época. Ele, ao seu modo, me honrou. Ele me amou em silêncio, me respeitou e construiu uma vida digna ao lado de outra mulher. Ele não tinha culpa da minha infelicidade. Sentei-me na minha cadeira de balanço, a mesma que era de Francisco. O movimento de vai e vem, que tantas vezes me acalmou, agora parecia me irritar. Eu não queria mais esse balanço lento e conformado. Eu queria algo diferente, mas não sabia o quê. O segredo de Ademar tinha jogado uma pedra no lago calmo da minha velhice, e as ondas que ele criou estavam atingindo as margens da minha alma, desenterrando sentimentos que eu achava que estavam mortos e enterrados. Arrependimento, curiosidade, e lá no fundo, bem no fundo, uma faísca de algo que eu mal ousava nomear: esperança. A esperança era perigosa. Era uma forasteira no meu coração. O que eu poderia esperar aos 74 anos? Uma nova vida? Um romance de velhice? Era ridículo. A cidade inteira iria rir de mim. Meus próprios filhos talvez não entendessem. Mas enquanto a noite caía e as primeiras estrelas começavam a piscar no céu do sertão, uma certeza começou a tomar forma dentro de mim. Eu não podia simplesmente ignorar o que tinha acontecido. A caixa de Ademar tinha sido aberta, e com ela, uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Eu precisava entender o que fazer com aquilo, não por Ademar, mas por mim, pela moça do vestido azul que nunca teve a chance de ler a sua primeira carta de amor. A noite foi longa, a mais longa da minha vida, eu acho. Deitei na minha cama, o colchão de palha fazendo o barulho familiar a cada movimento, mas o sono não veio. Meu corpo estava exausto, mas minha mente estava em disparada, correndo por um labirinto de memórias e possibilidades. As palavras de Ademar, as palavras da carta, dançavam na minha cabeça. Seu sorriso iluminou a manhã inteira. Uma força no seu andar, uma dignidade no seu olhar. Era de mim que ele estava falando? Eu tentei me lembrar de como eu era naquela época. Tentei me enxergar com os olhos dele, e pela primeira vez me permiti sentir pena daquela jovem mundinha. Pena por ela ter se casado tão cedo com um homem que não a amava, mas a possuía. Pena por ela ter aprendido a ter medo em vez de aprender a amar. As lembranças do meu casamento com Francisco vieram com uma força avassaladora. Não as lembranças das agressões físicas, que eram raras, mas as da crueldade diária, que era constante. Lembrei-me das vezes em que eu me arrumava um pouco mais, passava um batom e ele me olhava com desprezo. Vai pra onde assim toda pintada? Achar outro homem? E eu, humilhada, ia ao banheiro e limpava a boca, guardando o batom no fundo da gaveta. Lembrei-me das noites em que ele chegava de viagem e eu preparava seu prato preferido, esperando um elogio, um agrado. E ele comia em silêncio, de cara amarrada, e no final dizia: faltou sal, e o meu esforço, o meu carinho, se transformava em pó. Lembrei-me do jeito que ele diminuía tudo o que eu fazia. Meus filhos, minha casa, minhas plantas. Nada era bom o suficiente. Você não serve para nada, mundinha. Se não fosse por mim, você estaria passando fome. E eu, aos poucos, comecei a acreditar nele. Comecei a me enxergar como ele me via. Uma mulher sem valor, sem inteligência, sem beleza. Uma inútil. O choro veio. Silencioso, engasgado. Como eu aprendi a chorar por tantos anos para que ninguém ouvisse. Chorei pela jovem que eu fui, pela mulher que eu me tornei, e por todas as palavras de amor que eu nunca ouvi. Chorei pela vida que me foi negada. E no meio do choro, veio a imagem da carta de Ademar. As palavras dele eram o exato oposto de tudo o que Francisco me disse. Ademar via beleza onde Francisco via defeito. Ademar via força onde Francisco via fraqueza. Ademar via luz onde Francisco só via escuridão. Pela primeira vez, eu entendi que a imagem que eu tinha de mim mesma não era a minha imagem real. Era a imagem que Francisco construiu e me forçou a aceitar. E do outro lado do muro, por todos esses anos, havia um homem que guardava a minha imagem original, a imagem da mundinha que sorria, que tinha dignidade no olhar. Ele a guardou para mim, sem nem saber. O galo cantou lá fora, anunciando a madrugada. O choro cessou. E no lugar da tristeza, uma nova sensação começou a tomar conta de mim. Uma sensação de clareza. Eu não podia mudar o passado. Não podia apagar os 35 anos que vivi ao lado de Francisco. Mas eu podia mudar a forma como eu olhava para esse passado. E mais importante, eu podia mudar o que eu faria com o meu futuro, com o pouco de futuro que me restava.
Levantei-me da cama, fui até a janela e olhei para a casa de Ademar. Uma luz fraca estava acesa na cozinha dele. Ele também não tinha dormido. Nós dois velhos insones, cada um na sua casa, assombrados pelos mesmos fantasmas. Naquele momento, eu soube o que precisava fazer. Não era sobre começar um romance, não era sobre chocar a vizinhança. Era sobre algo muito mais profundo. Era sobre resgatar a minha própria história. Era sobre dar àquela moça do vestido azul a chance de finalmente ser vista e pela primeira vez ser ouvida. O sol nasceu, tingindo o céu de um rosa suave. O mesmo sol de todos os dias, mas para mim, ele parecia diferente. Havia uma promessa no ar, uma sensação de que aquele não seria um dia como os outros. Não sentia a dor no quadril. Não senti o cansaço da noite mal dormida. Senti uma energia, uma determinação que há muito não me visitava. Fui para o quintal, dei comida às galinhas, e enquanto elas ciscavam e cacarejavam, minha decisão se tornava mais sólida. Voltei para dentro e fiz algo que não fazia há anos. Abri meu guarda-roupa velho e passei os olhos pelos meus poucos vestidos. Eram todos de cores sóbrias, bege, marrom, cinza, cores de viúva, cores de quem não quer chamar a atenção. Mas lá no fundo, pendurado e esquecido, havia um vestido de chita, de um verde claro, com pequenas flores amarelas. Ganhei de uma patroa antiga, mas nunca tive coragem de usar. Era alegre demais. Francisco diria que era coisa de piriguete. Tirei o vestido do cabide. O cheiro de guardado de naftalina subiu forte. Mesmo assim, eu o vesti. Olhei-me no espelho manchado. O vestido ficou um pouco largo, mas a cor trouxe uma vida inesperada ao meu rosto pálido. Penteei meus cabelos brancos com mais cuidado que o habitual, prendendo-os num coque, mas deixando alguns fios soltos, como Ademar descreveu na carta. Passei meu café, forte e amargo como sempre. Mas, enquanto eu o bebia, em pé na cozinha, olhei para a minha casa, para a cadeira de Francisco, para os retratos na parede, e pela primeira vez, não senti o peso da ausência dele. Senti a minha própria presença, a presença de Raimunda Nogueira de Assis, uma mulher que sobreviveu, uma mulher que talvez ainda tivesse tempo de viver. Terminei o café, lavei a xícara e a coloquei no escorredor com um gesto firme. Saí de casa e tranquei a porta. O sol da manhã já esquentava, mas eu não me importei. Caminhei com passos decididos até o portão de Ademar. Minhas mãos não tremiam. Meu coração não estava disparado. Estava calmo, sereno, certo do que estava fazendo. Bati no portão de madeira. 1, 2 vezes. Ouvi os passos arrastados dele lá dentro. E logo a porta se abriu. Ademar estava com a mesma roupa de ontem. Seus olhos estavam fundos, cercados por olheiras escuras. Ele não tinha dormido. E provavelmente não tinha comido nada. Parecia um homem derrotado. Quando ele me viu, seus olhos se arregalaram. Ele olhou para o meu vestido, para o meu cabelo, para o meu rosto. E eu vi uma faísca de surpresa, talvez de esperança, em seu olhar cansado. Dona Mundinha, ele começou, a voz rouca. Eu sinto muito por ontem. Eu não... Não sinta. Eu o interrompi, a voz firme, mas gentil. Não há nada pelo que se desculpar. Eu vim aqui para conversar, Ademar, se o senhor me permite. Ele pareceu confuso com a minha calma, com a minha formalidade quebrada ao chamá-lo pelo primeiro nome. Ele abriu o portão e me deu passagem. Claro, entre, por favor. Entrei na casa dele novamente. O cheiro de poeira e solidão ainda estava lá, mas hoje não me incomodava. As cartas continuavam sobre a mesa, exatamente como as deixamos. Ele não teve coragem de guardá-las. Sentamo-nos à mesa, um de frente para o outro. O sol da manhã entrava pela janela, iluminando a poeira que dançava no ar e as palavras não ditas entre nós. Eu olhei para ele, não com pena, não com raiva, mas com uma curiosidade genuína. Eu queria conhecer o homem por trás das cartas. O homem que me viu quando ninguém mais via. Ademar, comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Ontem o senhor me contou a sua história. Hoje, eu quero entender. Por que voltar para Poço Redondo? O senhor disse que era para morrer em paz. Mas, no fundo, o que o senhor realmente esperava encontrar aqui? A minha pergunta ficou suspensa no ar, direta e sem rodeios. Ademar pareceu pego de surpresa. Ele esperava acusações, talvez lágrimas, ou até mesmo um pedido para que eu nunca mais fosse incomodada.
mas não esperava uma pergunta que o forçasse a olhar para dentro de si mesmo, para as motivações mais profundas que o trouxeram de volta. Ele baixou os olhos para as mãos sobre a mesa. As veias saltadas, a pele manchada, as unhas grossas, mãos de quem trabalhou a vida inteira. Ele hesitou, a voz ainda insegura. Eu disse a verdade, Mundinha. Eu vim para morrer na minha terra. Isso eu entendi. Insisti, com a mesma calma. Mas por que aqui? Por que nesta casa, ao lado da minha? O senhor poderia ter ficado em qualquer outro lugar da cidade. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. O único som era o das galinhas cacarejando no meu quintal e o tic-tac de um relógio de parede que eu não tinha notado antes. Finalmente, ele levantou o rosto e me encarou. A resignação em seus olhos começou a dar lugar a uma vulnerabilidade crua, porque eu precisava fechar o círculo. Ele disse, a voz ganhando um pouco de força. A minha vida inteira foi marcada por aquela esquina, por aquele dia em que o Francisco me empurrou e eu não fiz nada. Eu fugi. Eu construí outra vida. Uma vida boa. Eu sei. Mas sempre houve essa ponta solta, essa ferida que nunca cicatrizou. Eu achava que, se eu voltasse para o lugar onde tudo começou, se eu vivesse meus últimos dias aqui, perto de onde você estava, eu encontraria algum tipo de paz. Que tipo de paz, Ademar? A paz de saber que você estava perto, mas ainda em silêncio. A paz de continuar me observando de longe, como fez a vida inteira. Minhas palavras não eram uma acusação, eram uma busca por clareza. E ele pareceu entender isso. Talvez. Ele admitiu com uma honestidade dolorosa. Talvez eu seja mesmo um covarde. Talvez eu tenha voltado apenas para alimentar a minha própria melancolia, para viver das minhas lembranças. Eu não esperava nada. Eu não tinha o direito de esperar nada. Você viveu sua vida, teve seus filhos. Eu era apenas um fantasma, como disse a minha Maria, e fantasmas não devem incomodar os vivos. Mas você não é um fantasma, Ademar. Você é um homem de carne e osso, sentado na minha frente. E o que aconteceu ontem não foi um incômodo, foi uma revelação para nós dois. Ele me olhou, confuso. Uma revelação para a senhora? Sim, afirmei com convicção. Eu passei a noite inteira pensando na vida que eu tive, na mulher que me tornei. E eu percebi que, por todos esses anos, eu acreditei na versão que o meu marido contou sobre mim. E as suas cartas, elas me mostraram que havia outra versão. Uma versão que eu tinha esquecido. Aproximei minha mão da pilha de cartas sobre a mesa. Toquei o papel amarelado com a ponta dos dedos. Eu quero ler as outras. Ademar arregalou os olhos. Todas? Mas são muitas. E são coisas pessoais, bobagens do meu dia a dia. Eu não me importo. Eu quero ler, quero conhecer a sua história. E talvez, no meio dela, eu consiga encontrar a minha. Ele me encarou, procurando algum sinal de zombaria, de pena, de curiosidade mórbida. Mas tudo o que ele encontrou foi a minha sinceridade. Uma emoção nova passou por seu rosto. A palidez deu lugar a um leve rubor. O desespero em seus olhos foi substituído por um brilho de incredulidade. Ele, que passou a vida inteira escondendo suas palavras, agora me via pedindo por elas. Se é o que a senhora quer, ele gaguejou. É o que eu quero, confirmei, mas com uma condição. Qual? Nós vamos lê-las juntos. A proposta pairou entre nós. Não seria mais ele me contando sobre as cartas, ou eu lendo-as sozinha. Seria uma experiência compartilhada. Uma jornada de duas pessoas através de 50 anos de história, de sentimentos guardados, de vidas que correram em paralelo e que agora, finalmente, se cruzavam. Ademar engoliu em seco. Um pequeno e tímido sorriso, o primeiro genuíno que eu via nele, brotou em seus lábios. Juntos, ele repetiu, como se estivesse saboreando a palavra. Sim, Mundinha. Juntos. E assim começamos. Naquela manhã mesma, na pequena cozinha de Ademar, com o sol entrando pela janela, abrimos a segunda carta, e depois a terceira, e a quarta. Entramos numa espécie de bolha, um mundo à parte, feito de papel amarelado e tinta desbotada. Ademar, no começo, estava tenso, envergonhado. Cada palavra que ele lia em voz alta, ou que eu lia, parecia expor uma parte de sua alma que ele nunca imaginou mostrar a ninguém. Mas aos poucos, ele foi relaxando. Minha calma, minha ausência de julgamento, pareceu tranquilizá-lo. As primeiras cartas eram cheias de uma melancolia juvenil. Falavam da saudade de Poço Redondo, da dificuldade de se adaptar à vida em Alagoas, e sempre de mim.
Eram observações que ele imaginava sobre a minha vida. Será que Mundinha está feliz? Será que hoje ela sorriu? Eram declarações de um amor platônico, puro e doloroso. Depois, as cartas começaram a mudar. Ele arrumou um emprego na usina, fez amigos, e sua vida começou a tomar forma. Foi quando ele conheceu Maria. A carta em que ele descreveu o primeiro encontro com ela foi particularmente emocionante. Hoje eu conheci um anjo, Mundinha. O nome dela é Maria. Ela é enfermeira e cuidou de mim com uma doçura que me lembrou a sua. Não é igual. Ninguém é igual a você. Mas ela tem uma luz nos olhos. E ela me olha como se eu fosse alguém, como se eu tivesse valor. Sinto-me um traidor por escrever isso para você, mas eu precisava contar. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti um pouco de paz. Eu li aquela carta em voz alta, e quando terminei, olhei para Ademar. Seus olhos estavam marejados. Ela foi uma mulher maravilhosa, ele sussurrou. Eu não tenho dúvidas. Respondi, com sinceridade. Continuamos a leitura. Passamos pelo noivado dele, pelo casamento, pelo nascimento de Lúcia. Ele lia trechos sobre a alegria de ser pai, sobre o medo de não ser bom o suficiente. E em todas as cartas, havia um pequeno parágrafo, um cantinho reservado para mim. Lúcia deu a primeira risada hoje. É o som mais bonito do mundo. Me fez lembrar do seu sorriso na feira, anos atrás. A alegria tem a mesma música, não importa de onde venha. Às vezes, éramos tomados por uma crise de riso, como na carta em que ele descrevia sua tentativa desastrada de montar um berço para a filha, ou quando contava sobre uma vizinha fofoqueira que era muito parecida com a nossa dona Elvira. Nós ríamos, dois velhos, sentados numa cozinha poenta, rindo de histórias de 50 anos atrás como se tivessem acontecido ontem. Outras vezes, o silêncio se instalava, principalmente quando líamos as cartas que falavam da doença de Maria. A dor dele era palpável nas palavras, na caligrafia que se tornava mais tremida, mais apressada. Eram cartas de um homem cansado, assustado, mas determinado a cuidar de sua esposa até o fim. Passamos o dia inteiro nisso. Nem vimos a hora passar. Não almoçamos. Bebemos apenas café e água. A fome que sentíamos era de outra natureza. Era fome de compreensão, de conexão. Estávamos refazendo a vida dele. E, de certa forma, a minha também. Para cada evento que ele narrava, eu contrapunha com as minhas próprias memórias daquela época. Nesse ano, em 82, quando você estava preocupado com o emprego na usina, foi quando meu filho João decidiu se mudar para Canindé. Eu chorei por uma semana. Em 95, quando sua filha Lúcia se casou, foi o ano em que Francisco teve o acidente. Nossas vidas, que pareciam tão distantes, de repente se mostraram entrelaçadas por uma linha invisível de tempo e de sentimentos. Éramos dois estranhos que se conheciam mais profundamente do que qualquer um poderia imaginar. No fim da tarde, quando a luz começou a falhar, lemos a última carta da pilha que estava sobre a mesa. A data era de uma semana antes de ele se mudar para Poço Redondo. Minha eterna Mundinha. Maria se foi, e com ela, uma parte de mim. A casa está vazia. Minha filha quer que eu fique, mas eu não posso. Sinto um chamado para voltar para casa. Não sei o que vou encontrar lá. Talvez nada. Talvez só as minhas próprias lembranças. Não vou te procurar. Não tenho esse direito. Mas saiba que, se o destino me permitir, morrerei sob o mesmo céu que você. E para mim, isso será o suficiente. Adeus, meu amor secreto. E obrigado por ter me acompanhado, em silêncio, por todos esses anos. Seu, para sempre. Quando terminei de ler, um silêncio profundo se instalou. Era o fim da jornada. A história estava contada. Olhei para Ademar. Ele chorava, sem vergonha, sem esconder. Lágrimas grossas e silenciosas escorriam pelo seu rosto. Eu não disse nada. Apenas estendi minha mão sobre a mesa e toquei a dele. Sua pele era áspera, quente. Ele entrelaçou seus dedos nos meus, e ficamos ali, de mãos dadas, enquanto a escuridão tomava conta da cozinha. Dois corações velhos, cheios de cicatrizes, que acabavam de encontrar, um no outro, um lugar de paz. Ficamos de mãos dadas por um tempo que não sei medir. Não havia constrangimento, não havia pressa. Era um gesto simples, mas que carregava o peso e o alívio de 50 anos. O primeiro toque que não era acidental, que não era por necessidade,
mas por pura e simples conexão humana. Foi Ademar quem quebrou o silêncio, a voz ainda embargada pelo choro. Eu estou com fome. A frase, tão banal e cotidiana, me fez sorrir. Depois de uma montanha-russa de emoções, de revirar o passado e expor a alma, a vida se resumia àquilo, a necessidade de se alimentar, de continuar. Eu também, respondi soltando a mão dele com delicadeza. E aposto que o senhor não tem nada de jeito para comer nessa casa. Levantei-me, as juntas do meu corpo reclamando pelo longo tempo sentada na mesma posição. Fui até o armário dele, que eu já conhecia da minha arrumação desastrada do dia anterior. Vamos ver. Fubá, café, macarrão. Dá para fazer um angu com molho. O que o senhor acha? Ele me olhou, os olhos vermelhos ainda úmidos, com uma expressão de surpresa. A senhora vai cozinhar para mim? E por que não? Retruquei, já pegando uma panela. Alguém precisa alimentar esse homem teimoso que resolve carregar peso debaixo do sol quente e esquece de comer. Um sorriso genuíno, o mais largo que eu já ouvira dar, iluminou seu rosto. Ele se levantou e veio me ajudar, pegando os ingredientes, acendendo o fogo a lenha, que ele mantinha sempre pronto. Cozinhamos juntos, em um silêncio confortável. Nossos movimentos na pequena cozinha eram desajeitados no início. 2 estranhos tentando dividir o mesmo espaço. Mas logo encontramos um ritmo. Ele cortava a cebola e o tomate. Eu preparava o angu. O cheiro de alho refogando encheu o ar. Um cheiro de casa, de vida, que parecia expulsar a poeira e a solidão do ambiente. Enquanto a comida cozinhava, Ademar fez uma proposta tímida. Mundinha, amanhã, o que a senhora acha de a gente tomar um café? Não aqui, nem na sua casa. Na padaria do seu Zé. Como 2 pessoas normais. A simplicidade do convite me tocou. Não era um encontro romântico. Não era uma declaração. Era um passo. Um passo para sair da bolha do passado que criamos naquele dia e entrar no mundo real. Eu acho uma boa ideia, Ademar. Respondi sorrindo. Comemos ali mesmo, na mesa da cozinha, à luz de uma única lâmpada amarelada. O angu estava simples, mas para nós, pareceu um banquete. Conversamos sobre coisas triviais. O preço do quiabo na feira, a seca que ameaçava o sertão, os programas de rádio que gostávamos de ouvir. E no meio daquela conversa banal, eu percebi que estava à vontade. Eu não estava medindo minhas palavras. Não estava com medo de dizer a coisa errada. Eu estava sendo eu mesma. E ele também. Quando terminei de comer, ele insistiu em lavar a louça. A senhora já fez a janta. O mínimo que eu posso fazer é lavar os pratos. Enquanto ele lavava, eu recolhi as cartas da mesa e, com cuidado, as coloquei de volta na caixa de madeira. Fechei a tampa. O segredo estava de volta ao seu lugar, mas agora não era mais um fardo. Era a nossa história. Está tarde, eu disse, quando ele terminou. Preciso ir para casa. As galinhas sentem minha falta. Ele me acompanhou até o portão. A noite estava estrelada, e o ar fresco do sertão era um alívio depois do calor do dia. Obrigado, Mundinha. Ele disse, parado no portão. Por hoje, por ter ouvido, por tudo. Não precisa agradecer, Ademar. Eu também precisava ouvir. Ficamos nos olhando por um instante. A vontade de dizer mais alguma coisa era grande, mas não sabíamos o quê. Não havia palavras para o que estávamos sentindo. Então, eu apenas acenei com a cabeça e me virei para ir embora. Mundinha, ele chamou, quando eu já estava no meio do caminho para a minha porta. Eu me virei. Até amanhã, no café, ele disse, com um sorriso tímido. Até amanhã, Ademar, respondi, e senti meu próprio sorriso se alargar. Entrei em casa, e pela primeira vez em mais de 20 anos, eu não me senti sozinha. A casa não parecia mais vazia. Parecia um lugar de onde eu tinha saído para viver uma aventura e para onde eu voltava para descansar, com o coração cheio de uma emoção nova e assustadora, a alegria. Na manhã seguinte, o burburinho na padaria do seu Zé parecia mais alto que o normal. Ou talvez fosse só a minha percepção, aguçada pela consciência de que eu e Ademar éramos o centro das atenções. Poço Redondo é assim, um lugar onde a vida de todo mundo é um livro aberto, e qualquer capítulo novo vira notícia instantânea. Eu cheguei primeiro. Sentei-me numa mesinha no canto perto da janela. Pedi meu café com leite e um pão na chapa. Tentei agir com naturalidade, mas sentia os olhares. Dona Elvira, a vizinha fofoqueira,
Estava em outra mesa com mais 2 comadres. Elas não disfarçavam, cochichavam e me olhavam por cima dos óculos. Eu apenas sustentei o olhar, com uma calma que eu não sabia que possuía, e elas desviaram, voltando a falar baixo. Quando Ademar entrou, o silêncio foi quase total por um segundo. Ele tirou o chapéu, como sempre, e caminhou na minha direção. Seus passos eram lentos, mas firmes. Ele não parecia se importar com os olhares. Sentou-se na cadeira à minha frente e sorriu para mim. Bom dia, Mundinha. Bom dia, Ademar, respondi, sentindo um calorzinho bom no peito. Ele pediu um café puro e um cuscuz com manteiga. E enquanto esperávamos, começamos a conversar, como se estivéssemos na cozinha dele, sozinhos no mundo. Dormiu bem? Ele perguntou. Como uma pedra. Menti, mas era uma mentira boa. Eu tinha dormido pouco, mas o sono tinha sido leve, sem pesadelos. E o senhor? Também. A casa pareceu menos vazia essa noite. Seu Zé, o dono da padaria, trouxe nossos pedidos. Ele nos olhou com uma curiosidade respeitosa. Bom dia, dona Mundinha. Bom dia, seu Ademar. Fico feliz em vê-los juntos. A frase dele foi uma pequena bênção no meio dos olhares curiosos. Apenas um gesto de gentileza, de aceitação. Sorrimos e agradecemos. Comemos em silêncio por um tempo. O sabor do pão na chapa, do café quente, parecia mais gostoso. Tudo parecia mais vivo, mais colorido. A conversa fluiu naturalmente. Falamos sobre nossas infâncias em Poço Redondo, sobre as brincadeiras, as pessoas que já se foram. Descobrimos que tínhamos memórias em comum, lugares que frequentamos, festas de São João das quais participamos, sem nunca termos nos falado. Lembra da barraca de pescaria do Zé do Bode na festa da padroeira? Ele perguntou rindo. Lembro. Eu nunca conseguia pescar nada. Só pegava os peixinhos de papel com a mensagem "tente outra vez". Eu pesquei um para você uma vez, ele confessou de repente. Um peixinho que valia uma paçoca, mas fiquei com vergonha de te entregar. Comi a paçoca escondido atrás da igreja. Caímos na gargalhada. Uma gargalhada alta, genuína, que fez as comadres da outra mesa se calarem e nos olharem, espantadas. Acho que ninguém nunca tinha me visto rir daquele jeito, nem eu mesma. Quando terminamos o café, Ademar fez questão de pagar a conta. Faço questão, Mundinha. É o nosso primeiro café. Saímos da padaria e caminhamos pela rua principal. O sol da manhã já estava forte. As pessoas nos cumprimentavam, algumas com um sorriso sincero, outras com um olhar que misturava surpresa e desconfiança. Olha lá, a Mundinha e o vizinho novo. Nessa idade, arrumando namorado? Coitadinha, ficou viúva e agora tá assanhada. Eu ouvia os sussurros, e pela primeira vez na vida, eles não me atingiram. Eram como o zumbido de um inseto, um barulho de fundo que não merecia a minha atenção. Eu andava de cabeça erguida. Ao meu lado, Ademar caminhava no seu ritmo lento, o chapéu de palha na cabeça, a dignidade de sempre no olhar. Não estávamos fazendo nada de errado. Estávamos apenas vivendo. Ele me acompanhou até o meu portão. Foi bom, Mundinha. Gostei do nosso café. Eu também, Ademar. Foi muito bom. Ele acenou com a cabeça e se dirigiu para a casa dele. Fiquei observando-o se afastar. E naquele momento, eu tive uma certeza. A opinião dos outros não importava. O que importava era a paz que eu sentia no meu coração. A sensação de que depois de uma longa, longa estiagem, uma chuvinha fina e teimosa começava, finalmente, a cair sobre a terra seca da minha alma. Os dias que se seguiram se transformaram em semanas, e as semanas em meses. E nesse tempo, uma nova rotina, doce e serena, se estabeleceu entre mim e Ademar. Uma rotina tecida com fios de café, de prosa e de silêncio compartilhado. Nossos encontros na padaria se tornaram um hábito. Às vezes, íamos juntos. Outras vezes, um esperava pelo outro. Virou o nosso momento. O momento de começar o dia, de trocar as primeiras palavras, de rir de alguma bobagem. A cidade, aos poucos, se acostumou com a cena. Os cochichos diminuíram, dando lugar a uma aceitação curiosa. Nós éramos a Mundinha e o seu Ademar. Um fato. Mas a nossa companhia não se limitava ao café da manhã. Ademar, com sua paciência infinita, me ajudou a criar uma pequena horta no meu quintal. Eu nunca tive muito jeito para plantas, mas ele sabia todos os segredos da terra. Ele me ensinou a hora certa de plantar o coentro, a quantidade de água para o tomateiro,
a como proteger as pimentas das formigas. Passávamos as tardes de joelhos na terra, as mãos sujas, conversando sobre tudo e sobre nada. Ele me contava histórias da sua vida em Alagoas, da sua filha Lúcia, dos seus netos. E eu, pela primeira vez, me sentia à vontade para falar do meu passado, não com amargura, mas com a distância de quem olha para uma história que já não lhe pertence mais. O Francisco não gostava que eu mexesse com terra. Dizia que era coisa de gente pobre e suja. Contei um dia, enquanto plantávamos mudas de alface. Ademar parou o que estava fazendo e olhou para mim. Seus olhos castanhos eram cheios de uma compreensão que me acalmava. A terra não é suja, Mundinha. A terra é vida. É dela que tudo nasce. E naquele momento, eu entendi que era isso que estávamos fazendo. Estávamos plantando vida, não só na horta, mas em nós mesmos. Às vezes, no fim da tarde, sentávamos na varanda da casa dele, ou na minha, apenas para ver o sol se pôr. Ficávamos em silêncio, ouvindo o som dos pássaros se recolhendo, sentindo a brisa mansa que soprava quando o calor do dia ia embora. Não era um silêncio constrangedor. Era um silêncio de quem não precisa de palavras para se entender. Um silêncio de almas que se reconhecem. Nossa relação não era um romance como os que a gente vê na televisão. Não havia beijos apaixonados, nem declarações de amor dramáticas. Havia algo mais sutil e talvez mais forte. Havia cuidado. Ele percebia quando a minha dor no quadril estava mais forte e aparecia com uma pomada que, segundo ele, fazia milagres. Eu percebia quando a tosse dele piorava e preparava um chá de gengibre com limão, que minha mãe me ensinou a fazer. Havia respeito. Ele nunca entrava na minha casa sem pedir licença. Eu nunca mexia nas suas coisas sem perguntar. E havia, acima de tudo, uma ternura imensa, no jeito que ele me passava a xícara de café, no modo como eu ajeitava a gola da camisa dele. Eram pequenos gestos, mas que diziam tudo. Meus filhos, quando vieram me visitar, estranharam no começo. Viram Ademar no meu quintal e me olharam com desconfiança. "Quem é esse homem, mãe?" perguntou João, o mais velho e mais parecido com o pai. Sentei-me com eles e contei. Não a história toda das cartas, não os detalhes mais íntimos, apenas o essencial. Ele é meu vizinho e meu amigo. Um amigo muito bom. Ele me faz companhia. Eles se olharam e eu vi que, por trás da desconfiança, havia também um alívio. O alívio de saber que a mãe deles não estava mais tão sozinha. Uma noite, enquanto olhávamos as estrelas da minha varanda, Ademar se virou para mim. "Sabe, Mundinha, eu vim para Poço Redondo para morrer. Mas desde que te reencontrei, eu acho que comecei a viver de novo." Eu não respondi. Apenas sorri e continuei olhando para o céu. E pensei que a frase dele servia para mim também. Eu passei décadas apenas sobrevivendo. E agora, ao lado daquele homem de voz mansa e olhos tristes, eu estava finalmente aprendendo a viver. O tempo continuou seu curso. E com ele, nossa amizade se aprofundou, tornando-se uma parte tão natural da minha vida quanto o sol que nascia todas as manhãs. A horta que plantamos juntos começou a dar seus primeiros frutos. Colhemos tomates vermelhos e cheirosos, pimentas ardidas e maços de coentro que perfumavam a cozinha. Cada colheita era uma pequena celebração, uma prova de que, mesmo em terra seca, com cuidado e paciência, a vida encontra um jeito de florescer. Num fim de tarde particularmente bonito, o céu estava pintado com tons de laranja, rosa e violeta. Estávamos sentados na minha varanda, em 2 cadeiras de balanço que Ademar tinha consertado para mim. Bebíamos um suco de caju gelado e comíamos biscoitos de goma. O silêncio entre nós era confortável, preenchido apenas pelo som das cigarras que começavam sua cantoria noturna. Eu olhei para Ademar. Ele estava de perfil, os olhos fixos no horizonte, o rosto sereno. As rugas pareciam mais suaves sob a luz do crepúsculo. Naquele momento, uma onda de gratidão me invadiu. Gratidão por aquele homem ter entrado na minha vida, por ter me mostrado uma gentileza que eu não conhecia, por ter me ajudado a resgatar a mulher que eu tinha esquecido dentro de mim. Olhei para as minhas próprias mãos, que repousavam no meu colo, as mesmas mãos calejadas de sempre, mas que agora não pareciam mais mãos de uma serva, de uma vítima. Pareciam mãos de uma jardineira, mãos que plantavam, que colhiam, que cuidavam, mãos que tinham encontrado um novo propósito. Eu não era mais a mesma mulher que meses atrás tinha tropeçado e derrubado uma caixa de segredos.
O medo tinha dado lugar à confiança, à resignação, à esperança, à solidão, a uma companhia que aquecia a alma. Ademar se virou para mim, como se sentisse o meu olhar. Ele sorriu. Está um fim de tarde bonito, não é? Muito bonito, concordei. Uma decisão se formou dentro de mim. Não foi uma decisão pensada, calculada. Foi uma certeza que brotou do coração, tão natural quanto os tomates que nasciam na nossa horta. Era hora de dar um nome ao que sentíamos. Era hora de parar de viver nas entrelinhas e começar a escrever nossa própria história, juntos, na mesma página. Respirei fundo, buscando a coragem que eu nem sabia que tinha. Ademar, comecei, a voz firme. Ele me olhou, atento. Nós passamos a vida inteira separados por um muro, por um segredo, pelo medo. As suas cartas contaram a história do tempo que a gente perdeu. Ele baixou os olhos, talvez pensando que eu estava prestes a lamentar o passado. Mas eu continuei. Mas eu não quero mais pensar no tempo que foi perdido. Eu quero pensar no tempo que a gente ainda tem. Pode não ser muito, eu sei. Somos dois velhos teimosos, cheios de dores e manias, mas é o nosso tempo. Levantei os olhos e encarei os dele, que agora brilhavam com uma emoção contida. Ademar, não vamos desperdiçar o tempo que ainda temos. Aquelas palavras, ditas por mim, a mulher que passou a vida inteira de cabeça baixa, de voz calada, foram a declaração mais poderosa que eu poderia fazer. Não era um pedido de casamento, não era uma promessa de amor eterno. Era um convite para viver, para aproveitar cada nascer do sol, cada café da manhã, cada tarde na varanda, como se fosse o bem mais precioso do mundo, porque na nossa idade era exatamente isso que o tempo era. Ademar ficou me olhando, os lábios entreabertos, os olhos marejados. Ele não disse nada, apenas estendeu sua mão e segurou a minha. O aperto era firme, quente, cheio de todas as palavras que ele não precisava dizer. E naquele aperto de mão, naquele silêncio sob o céu em chamas do sertão, nosso destino foi selado. Não o destino que nos foi imposto, mas o destino que nós, finalmente, escolhemos para nós mesmos. Hoje, quem passa pela minha rua em Poço Redondo vê uma cena um pouco diferente. A casa que era só minha, agora tem 2 moradores. E a casa que era só de Ademar, agora é o nosso depósito de ferramentas de jardinagem e o lugar onde secamos nossas pimentas ao sol. Depois daquela conversa na varanda, as coisas aconteceram de forma natural. Ele trouxe suas poucas coisas para a minha casa, e nós juntamos nossas solidões para formar uma companhia. A cidade, claro, comentou. No começo foi um escândalo. A Mundinha botou o velho para dentro de casa, sem casar, sem nada. Dona Elvira quase teve um troço. Mas como tudo em cidade pequena, a novidade envelhece. Hoje, as pessoas nos veem como uma parte da paisagem. Somos os 2 velhinhos, o casal da horta. E quer saber? Eu gosto desses nomes. Nossa vida é simples. Acordamos cedo, tomamos nosso café juntos, cuidamos da horta e das galinhas. À tarde, sentamos na varanda para ler ou simplesmente conversar. Ele me lê trechos de livros que gosta e eu lhe conto as histórias que minha avó me contava. À noite, jantamos a comida que nós mesmos plantamos e colhemos, e ouvimos rádio antes de dormir. Não é uma vida de grandes aventuras, mas é uma vida cheia de uma paz que eu nunca imaginei ser possível. Encontrei em Ademar não um salvador, mas um parceiro. Um homem que me respeita, que me ouve, que ri das minhas piadas sem graça e que segura a minha mão quando a dor no quadril ataca mais forte. E eu cuido dele, da sua tosse, da sua teimosia, do seu coração bom, que por tanto tempo bateu sozinho. A caixa de cartas continua guardada, em cima do meu guarda-roupa. Às vezes, em dias chuvosos, nós a pegamos e lemos 1 ou 2 cartas ao acaso. E rimos do rapaz tímido e da moça assustada que éramos. Rimos com a ternura de quem olha para um retrato antigo e querido. Aquelas cartas não são mais um segredo doloroso, são o alicerce da nossa história. Outro dia, Ademar me olhou com aqueles olhos castanhos que eu aprendi a amar e disse: Sabe, Mundinha, eu acho que a gente não viveu um amor de juventude. A gente está vivendo um amor de vida inteira, só que começamos pelo final. E eu acho que ele tem razão. Aprendi que o amor não tem idade, não tem prazo de validade. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para perdoar o passado e para escolher a própria felicidade. E principalmente aprendi que a mulher mais forte não é a que aguenta tudo calada,
Mas aqui, mesmo depois de uma vida de silêncio, encontrar coragem para usar a própria voz. Minha história é essa. A história de uma mulher do sertão, que aos 74 anos, descobriu que o amor estava guardado na casa ao lado, esperando pacientemente por quase meio século. É uma história simples como tantas outras, mas é a minha história. E eu sou grata por cada capítulo dela, até mesmo os mais difíceis, porque foram eles que me trouxeram até aqui, até esta varanda, ao lado deste homem, sob o céu estrelado de Poço Redondo. E eu sei, com toda a certeza do meu coração, que ainda temos muitas páginas em branco para escrever. Sabe, cada um de nós tem uma caixa de segredos guardada em algum canto da alma. Histórias que precisam ser contadas, sentimentos que precisam ser ouvidos. A minha história encontrou um ouvinte em Ademar, e hoje, em vocês. Se a minha jornada te tocou de alguma forma, se te fez pensar nas suas próprias histórias guardadas, então o meu propósito foi cumprido. Para que mais histórias como a minha possam encontrar voz, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e, se quiser, compartilhe nos comentários um pedacinho da sua, porque no fim das contas, são as nossas histórias que nos mantêm vivos, e nunca é tarde para começar a contá-las.